Oi, pessoal, dando continuidade para nossa análise da série Cena do Netflix. Acabei de assistir o quinto e o sexto episódio, o último episódio, muito emocionante, assim, muito triste, mas muito emocionante mesmo. Uma série muito bem produzida, um elenco sensacional. Gostei muito. Vou falar aqui para fechar com chave de ouro, o que eu achei do quinto e do sexto episódio. Lembrando que tem análise do um, 2, 3, 4, vou deixar na descrição aqui. E vamos lá, cena. Coletiva de imprensa que o Ayrton Senna dá, e é abordado isso até no quarto episódio ali, rapidamente no final. Isso tem tais consequências e quando todos os grandões da Fórmula 1 vão escolher os seus pilotos para representar as suas marcas ali, fica na dúvida do Senna. Ele precisava dar um pedido de desculpa pro grandão lá, o Balotelli. Só que isso não acontece, mas por ele ser um piloto de muita excelência, ele acaba sendo contratado ainda lá pela McLaren, sendo indicado o nome dele pela McLaren. E porque as pessoas, na verdade, viam que ele era um cara de muita personalidade, que ele era um cara que ele já tinha sofrido muito com o sistema ali, porque existiam os grandões da Fórmula 1, as questões políticas, assim, muita coisa ele não concordava, muita coisa acabou atingindo ele também como piloto ali nas pistas, então assim, teve lances que prejudicaram muito ele como profissional ali, então ele muitas vezes tinha uma relação com a imprensa mais aberta em falar aquilo que ele pensava, e isso acabava incomodando os grandões da Fórmula 1, mas ao mesmo tempo as pessoas que estavam ali perto dele sabiam do diferencial dele como piloto, então acabavam não é relevando, mas entendendo meio que a posição de revolta que ele tinha perante essas situações e nesse meio ele acabou criando muitos amigos e um dos amigos que era rival dele e que se tornou um grande amigo é o Alan Prost, que eu falei muito no vídeo passado, e aqui nesse capítulo 5 e 6 a gente mostra que teve uma amizade consolidada a partir das personalidades e a partir dos pensamentos que o Senna tinha perante toda essa questão da Fórmula 1 em si. Uma vez a personagem da Carla Escoledário, que é a Laura, que é aquela jornalista que fazia muitas matérias lá da Fórmula 1, ela era muito intrigada com o Senna, no sentido assim de sempre estar em cima, porque ela via ali, eu acho que um grande piloto, e ela escreve uma matéria para uma revista, colocando ele como um vilão, assim, fazendo uma pergunta, uma manchete extraordinária, baseada em tudo isso que eu falei da questão política da Fórmula 1 e os pensamentos dele. E também nesse capítulo é legal, porque aborda muito essa questão mais humana dele como herói brasileiro. Então, na verdade, ele nunca tinha ganhado um prêmio Interlagos no Brasil, e ele ganha esse prêmio Interlagos. E é uma festa muito grande. Na verdade, ele para um pouco quando ele está no Brasil. Ele começa a ler as cartas do fãs. Tem um fã mirim, que eu já tinha citado ele também nas minhas outras análises, o Marcelo, que é muito fã dele, que escreve uma cartinha especial, e isso dá muito ânimo para ele ver que ele era reconhecido por todos, por crianças, por adultos, que os domingos eram diferentes quando ele estava ali competindo. Então é muito legal porque esse gancho da série dá uma visão especial, principalmente para a questão do Instituto Ayrton Senna, que ele cria junto com a irmã Viviane Senna, para tentar acolher crianças com necessidades ali, com relação à pobreza. Então, essa cartinha do Marcelo foi um pontapé inicial para ele se preocupar mais com isso, porque ele já era tricampeão mundial, já estava com visibilidade muito grande. Depois dele ter ganhado esse prêmio no Brasil, que realmente é uma cena muito emocionante também, todo o povo vibrando. Tem a cena dele encontrando o Marcelo, e a cena que desperta essa vontade dentro dele de estar ajudando, principalmente as crianças, o futuro aí, a questão do Seninha, a questão do Instituto, é retratado aqui de uma maneira não muito detalhada, mas que tem o contexto certo para aquilo que eu acho que a série queria abordar ali nesse meio, no capítulo quinto, que é o capítulo Herói, que mostra que de fato ele era um herói assim para o povo, não só para a família, mas para todo o povo brasileiro que curtia muito as vitórias dele. Ele era um super patriota, toda vez que ganhava levantava a bandeirinha ali, tinha muito orgulho de mostrar isso, de mostrar essas vitórias, de ganhar no Brasil. A ação familiar do Senna continua sendo destaque nesses últimos episódios também. Tem uma cena muito bonita com o Milton, o pai dele, que é o Marco Rica, que faz quando ele participa da corrida, que quando ele ganha um prêmio no Brasil, ele fica tão tenso, eu acho que ele não consegue se levantar
do carro assim sem ajuda e gera uma preocupação, ele fica com os braços meio dormentes, o médico vai lá, o médico que aparece bastante também, que conversa muito com ele nesses episódios finais, que acaba sendo um amigo dele. E aí quando ele tá voltando lá para se recuperar, ele vê o rostinho do pai dele passando ali, e o pai dele fica meio que de longe, ele chama o pai para dar um abraço, vem cá pai, não sei o quê. Então assim, ele tinha uma relação familiar muito bonita ali, de núcleo. Aparece a Galisteu também aqui nesse episódio. O que eu acho com relação ao tempo de tela da Galisteu já foi falado no episódio 4 que eu falei, que eu falo da Xuxa também, tá aqui na descrição, então vejam lá o que eu acho sobre essa pequena participação dela. Eu acho que deveria ter mais participação, mas eu falo com mais detalhe aqui nesse episódio 4, não vou ficar falando para ficar repetitivo. A Xuxa aparece também de novo em uma ponta. E no sexto episódio, ele já tá na Williams, né? Que foi a outra. Ele saiu da McLaren e foi pra Williams. E ali ele já tá consolidado como um grande ídolo nacional. Só que existe uma preocupação muito grande com relação à segurança das pistas de corrida e a segurança dos próprios pilotos. E isso acaba mexendo muito com o Senna quando acontece dois fatos específicos. Um acidente com Rubens Barrichello, que aqui também aparece em uma participação, e sofre esse acidente no ano de 94 ali, deixa ele muito apreensivo. Do acidente do Rubinho, que foi grave, deixou sequelas, aconteceu também um dia antes da morte do Senna, o acidente com o Ratzenberger, o piloto austríaco em Imola, e acabou resultando na morte dele também. Então ele morreu um dia antes da morte do Senna, foram duas mortes seguidas, fora o acidente do Rubinho. E antes de acontecer a morte do Ratzenberger, isso acabou mexendo muito com o Senna. Então na série mostra a reunião que ele teve com o novo dirigente lá, diretor da Fórmula 1, que ele pediu até para que aconteceu esse cancelamento ali da corrida, que foi no dia seguinte que aconteceu a corrida, ficou nessa dúvida quem iria correr ou não, ele ficou muito apreensivo, ele quis na verdade fazer uma homenagem até pro Ratzenberger, ele queria levar a bandeira austríaca quando ele passasse ali quando ele ganhasse a corrida. Infelizmente não aconteceu, foi o dia 1º de maio de 1994, com certeza marcou negativamente muitas pessoas, o Brasil inteiro chorou a morte do Ayrton Senna, e as cenas são muito muito difíceis de assistir, muito emocionantes, não tem como você não se emocionar com esse capítulo 6 porque parecia que ele estava pressentindo. Se você parar para ver entrevista hoje em dia no YouTube, se você parar para ler, tem a questão também aqui nesse episódio com relação à jornalista, né, a Laura, personagem da Caia, que depois quis se redimir com ele pela matéria que ela tinha feito da interrogação. Ela quis fazer uma matéria especial sobre o Senna, mandou um gravador perguntando uma coisa pra ele, ele respondeu super carinhoso, mandou uma fotinha dele. Sei lá, foi tudo muito estranho para que acontecesse ali. Teve esses dois acidentes sérios. Na própria corrida que ele correu ali no outro dia, teve um acidente antes da morte dele, desse acidente. Então, quando o Galvão Bueno narra ali, cena bateu feio, que a família estava assistindo, todo o Brasil estava assistindo ali, é muito triste, é muito gráfica a cena, assim. Realmente todos que estavam ali, que amavam ele, sentiram muito. E acaba sendo um desfecho da série. Depois da cena do acidente que acontece, a morte que comoveu o Brasil inteiro, a família. Aparecem cenas reais do próprio Ayrton Senna falando da sua perseverança, daquilo de você correr atrás dos seus sonhos, daquilo que ele sempre falava, do amor que ele tinha pela profissão em ser piloto, da fé em Deus que ele tinha também, que é muito bonito. Na série, em vários momentos ele fala da questão da relação dele com Deus ali, ele tinha uma fé muito forte também, e da relação com os brasileiros, que de fato era uma alegria. Eu era muito pequeno quando aconteceu, mas me marcou, lembro muito, acho que marcou todos os brasileiros que ali todos os domingos acordavam mais felizes para poder vê-lo correr na rua, nas pistas ali. O próprio Galvão também, tem uma cena de hotel ali deles conversando em off, que também é bem interessante aqui dentro da série. Eles eram muitos amigos. E a questão da matéria que a jornalista faz, que a Laura faz, que acaba saindo na série ali, acaba emocionando a todos, a família principalmente, porque ele acaba mandando um recado no gravador que ela tinha dado para ele. E isso fecha com chave de ouro para depois mostrar as imagens reais. E tem uma grande homenagem ao som de
Simple the Best, da Tina Turner, que era uma grande fã dele, inclusive aparece essa cena que também é muito famosa aí na cultura pop, o dia que ela fez o show e ele apareceu no palco ali, e ela fala que era muito fã dele. E essa música, Simple the Best, da Tina Turner, ficou muito marcada com Ayrton Senna, e porque realmente ele era o melhor, ele era o melhor piloto, ele era um cara que questionava muito sobre essas questões políticas que eu falei de início para vocês aqui no vídeo. Ele era muito incomodado com aquilo que poderia ser uma injustiça, né? Então, existiu nessa série cenas muito gráficas daquilo que aconteceu. Tem uma reunião também que acontece no quinto episódio, que até vários pilotos, o Alain Prost tá, o Nelson Piquet tá, ele até fala. Essa reunião também acabou sendo muito famosa aí, muito comentada, porque ele questiona, né, que na vez dele foi diferente. Então, eu acho que a série foi muito realista em trazer passagens muito marcantes do Ayrton Senna aqui. 6 episódios muito frenéticos, como eu falei nos outros vídeos. As cenas estão perfeitas de corrida, as cenas de ação que existe ali nas pistas, o elenco sensacional. Quero falar aqui do Gabriel Leone, que protagonizou a série, deu vida ao Ayrton Senna. Ele trouxe toda a sensibilidade ali, toda a carga dramática necessária. Tá muito bem em cena, foi outro destaque aqui. Todo o elenco muito bom, mas como ele é o protagonista, ele tem uma, como é que se diz, uma responsabilidade maior e cumpriu muito bem. É isso, eu gostei muito da série, acho que uma série muito caprichada, acho que a história de um herói nosso, nacional aí, internacional, é muito bonita quando acontece, assim, muito triste, mas muito bonita a cena que acontece a morte dele, porque vai mostrando em várias televisões de vários países, assim, Japão, na Itália, lugares onde ele realmente marcou muitas pessoas, como que foi dada essa notícia da morte dele. Então, foi uma coisa muito chocante. Ele morreu muito jovem, ele tinha muita coisa ainda para viver, foi uma tragédia muito grande, mas ele é um herói nacional e um ídolo nunca morre, né? Então, Ayrton Senna é eterno aí, tem um instituto, tem a família e tem esse legado que ele deixou aí para todos nós brasileiros, uma saudade muito grande. Por isso eu acho que vale a pena sim maratonar a série do Senna. Tá muito boa a série, muito legal mesmo, gostei demais. E é isso, se você assistiu, eu quero saber a sua opinião. Você gostou? Você achou que poderiam ter mais capítulos, de repente abordar outras questões que não ficaram tão aprofundadas? Diga aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você vai rever, se você se emocionou assim como eu, que eu respondo tudo. Se você gostou do vídeo, curta, divulgue, compartilhe, é muito importante, isso ajuda aqui pro meu canal crescer. Siga a gente no Instagram também, @NovoCineCult, que eu falo muitas coisas legais sobre filmes, séries e afins. E é isso, Netflix, parabéns por essa produção aí. Impecável, impecável. Eu acho que foi uma grata surpresa de final de ano aí. A gente reviver com mais profundidade e graficamente essa história desse ídolo imortal que é o Ayrton Senna, tá certo? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.